Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Musicast RN, com o apoio do Governo do Estado, com os nossos parceiros da Nacional Veículos e da Freeway, que sem o apoio incondicional deles a gente não teria condições de botar esse projeto na rua. E a gente está fazendo dentro desse podcast um apanhado geral do que é essa cadeia produtiva da música, né? Então a gente está falando com os músicos, a gente está falando com os produtores, com a parte técnica. E uma das partes que compõe esse todo é a parte visual, que durante muito tempo foi tão importante quanto a música. A gente está falando bastante anos 70, a gente vai tocar nesse assunto, que é a parte toda visual, né? A parte de capas, a parte dos posters, dos flyers. E não tem ninguém melhor para falar sobre esse assunto aqui e falar um pouco também de como isso foi aplicado dentro da música potiguar, de que Caio Vitoriano, grande amigo, grande parceiro. Prazer receber você aqui, meu amigo. Prazer meu. E é isso, vamos falar de mil coisas. Vamos. Histórias a contar. Mas é engraçado falar, Caio, que assim, antes de a gente falar, né, de todo o processo, e você trabalha e leciona isso com muita propriedade, mas tem um início lá atrás, né, como consumidor, como amante de música. Isso vem desde casa, né, um ambiente muito propício a essa experiência sensorial, assim, né, tanto do ouvir quanto de visualizar. Conta um pouquinho lá de trás como é que vem essa formação aí tua. Vamos lá. Eu acho que eu sempre conto isso e se não for agora eu já tomo como verdade, mas minha primeira memória musical mesmo assim de uma música de fazer sentido e tal é Gal Costa. A voz de Gal Costa. Antes um pouco eu escutava os discos de história, que tinham duas, vamos dizer assim, duas percepções, né? Eu tinha escutar o disco e acompanhar no livrinho que acompanhava, que tinha o disco, né? Eu me lembro que era a coleção Estaba. Depois eu fui atrás, tem até no YouTube. E aí sempre era um grande artista da MPB ou da música que estava acontecendo na época, que era meio como narrador e aproveitava as canções deles para meio que fazer a trilha sonora daquela historinha que tava. Vamos dizer, tem uma que eu me lembro agora, sei lá, eram dois alienígenas, aí um assumia torcer pelo Fluminense e outro torcer pelo Flamengo. Aí era narrado por Chico Buarque, que é Fluminense. Mas aí tinha umas coisas assim, sabe? E como eu não tinha idade para colocar o disco na vitrola, eu também curtia ficar vendo os encartes. Nessa época eu nem imaginava que ia trabalhar com isso, mas já era uma diversão ali também. Os que eu tinha ali chance de olhar, né? Depois que eu fui ficando mais velho, aí eu fui tendo acesso aos discos do meu pai e tal, mas mesmo também sem poder colocar, ele que colocava ou aproveitava. Eu tive a sorte de ter uns curadores muito bons. A curadoria vem cedo, né? Exato. Tanto meu pai como minha mãe sempre estavam escutando alguma coisa e nem que fosse a rádio mesmo, no colégio, ia para o colégio escutando rádio, né? Mas eu me lembro bastante ali de Gal Costa, ali, os discos ali da final da década de 70. Eu sou de 78, então eu era muito novo, mas eu já fui absorvendo aquilo ali. Depois é que eu fui fazer a associação daquelas figuras que narravam as minhas histórias com os artistas, com aqueles discos emblemáticos, que eu nem sabia que eram discos emblemáticos, né? Que eram os discos da época, né? No final das contas. E aí, mas foi por aí, foi começando desse jeito. Até disco de Copa, de coisa de aquelas canções de Copa, né? Tem lá em casa. Música instrumental, coisa daqui de Cuba. Sambas enredo, né? Sambas enredo, Que pronto. Tinha essas coisas assim, trilha sonora de novela. Então, tinha muita coisa desse jeito ali e depois a rádio, assim. Mas a rádio foi meio... Depois é que eu fui como consumidor de rádio, mas eu sempre escutava rádio ali. Viagens de carro, né? Por exemplo, meus pais são do interior, do Rio Grande do Norte, né? Então, a gente viajava de Natal para Mossoró, para umas cidades assim, Tibau, né? Praia. E é sempre fita cassete, né? Escutando música e tal. Me lembro bastante de Sá Rodrigues e Guarabira. Rolava bastante, meu pai escutava bem na época, assim, Mutantes. Mas, assim, eu não sabia o nome dos artistas, entendeu? Para mim era uma música legal que estava tocando. E essa associação só vem bem depois, né? Vem depois. E depois eu vou perguntar, como é o nome disso? Tem em casa para ouvir? Fui fazendo umas coisas assim. E tem uma fase também, né, cara, assim,
vai crescendo, aí vai ter toda aquela discografia que tinha à disposição, aí quando você começa a fazer associação, e eu lembro já conversando em off em alguns momentos, assim, que chega uma hora que começa a chamar a tua atenção, tanto quanto a música, essa parte, né, de identificar e associar. Vamos dizer, eu lembro muito acho que as capas dos Titãs, por exemplo, nos anos 80, né? Sim. Então, você muito novo ali, a gente já conversou sobre isso, que já chamava a atenção ali como uma coisa diferente de associar aquela linguagem visual com aquele som que estava sendo traduzido, né? Fala um pouquinho dessa coisa mais... porque uma coisa é o início, né, essa base, mas essa coisa da curiosidade de ir ali associando isso. Pois então, essa coisa das capas começou em casa mesmo, porque eu era criança para adolescente, não tinha grana nem autonomia de ir para uma loja de disco, né? Não era como hoje, que tem um streaming que você chega lá, né? Então, foi ali dentro dessa discoteca que meu pai tinha, dessa biblioteca visual, vamos chamar assim. E é independente, aí me chamava Aí eu vou cair num clássico de quase todo designer, dizer os capas de disco de prog, né? Então, que são as capas super virtuosas do ponto de vista de detalhe, né? Que o virtuosismo também pode ser minimalista, mas do ponto de vista de detalhes, né? Muita coisa para observar. Então, como a gente não tinha muito, vamos dizer assim, material audiovisual, sei lá, eu fui ver os Beatles se mexendo muito tempo depois, né? Só vi em foto, sabe? Só vi em revista, ou senão eu fui ver o Rolling Stones tocar, sabe? Ou até mesmo as bandas contemporâneas ali da minha adolescência, né? Fui ver depois, assim, era revista, era nos encartes, mas exatamente isso, as capas chamavam a atenção. Do ponto de vista comercial, a capa é uma peça publicitária, se você for ver na palavra menos emotiva da coisa, né? Você vê assim, eu agora meu lado publicitário falando, contra o meu lado designer e artista falando, né? Mas se você for ver, a capa foi feita para chamar a atenção, né? Criar uma curiosidade, fazer um convite, eu acho que é por aí, né? Traduzir um sentimento, trazer uma primeira emoção do que seria aquilo que está ali dentro, né? Ou um convite a uma coisa mais subjetiva, né? Porque tem capas abstratas, né? Não necessariamente figurativas. E muito aquela coisa do tempo e espaço, né? Muito fotografia do momento, né? As capas refletem muito, né? Muito. E muito. a gente consegue... Você falou aquele estúdio famosíssimo Hipnoses, acho. Sim. Né? Que é... Storm Thorgerson, o artista. E aí você lembra de capas simbólicas dos anos 70, Pink Floyd, Yes, aquela coisa viajandona, mas quando você pula para os anos 80, por exemplo, como referência, e até na coisa do rock nacional mesmo, a gente via, mencionei os Titãs, mas as bandas internacionais inglesas, né? As capas do The Smiths, por exemplo. Que é mais minimalista. Total, e essa coisa do tempo e espaço, né? É muito característico também. Se tratando de Hipnoses, é um estúdio que soube viajar nas décadas, né? Tipo, o Storm Thorgerson, que é o designer artista principal, ele ficou muito associado ao Pink Floyd, né, por causa de capas emblemáticas, Dark Side of the Moon é dele, Wish I Here é dele, Atom Heart Murder, as capas muito... o Animals, né? Então, os discos icônicos são capas icônicas, né? Que sobreviveram às décadas, mas ele foi perpassando por outros artistas e também décadas, né? Anthrax é aquele Stomp Papapá, é dele, Def Leppard, Muse, Cranberries. Foi uma coisa que ficou fincada ali. Não, The Mars Volta, o primeiro do Audioslave é dele. Então, é tudo o cara que fez o Pink Floyd, entendeu? Então, é um negócio assim... E se você for ver, tem uma ideia ali, que é o lance da... Se você for ver, todas essas capas que eu estou citando aqui são coisa da vastidão, os cenários, né? The Division Bell, aquelas capas gigantes e tal. O cenário... O ser humano reduzido a uma fração do que é o planeta, do que é o cenário, né? Tem um pouco essas ideias, assim. O Caio, tem uma coisa que é interessante, né? A gente que já verificou essa passagem do tempo e a forma de apresentação de música
em LP, e aí você tem uma redução ali no final dos 80 para o 90 para o CD, e você tem uma diminuição agressiva demais, e muita gente demorou para se atualizar e entender que aquele formato era diferente, né? Até essa percepção de como o trabalho ia ser visto, né, como produto ali, num formato totalmente diferente. Fala um pouquinho da sua percepção dessa mudança aí. Então, como eu falei ali no iniciozinho, eu sou de 78. Então, quando estava vendo essa mudança do vinil para o CD, mais ou menos eu estou ali com entre 12 e 14 anos. Então, é justamente a hora que eu estou criando minha discografia, que eu estou indo atrás, rola aquela fase do adolescente de negar as coisas que os pais ouvem, né? Tipo, o pai está escutando uma coisa massa pra caramba, mas a gente precisa de 20 anos para voltar lá e dizer... Eu não quero ouvir isso aqui. Meu pai, sei lá, escutando Pink Floyd, não, vamos ouvir Ramones. Uma coisa completamente adversa. Sei que eu tenho um paradoxo ali. Quando eu vinha com uma coisa dessa assim, completamente, que eu achava que iria criar algum tipo de fissura ali, aí eles já só absorviam, sabe? Minha mãe mesma, meu pai sempre pegou ali as coisas que eu levava para ouvir, mas essa coisa do formato, né? Eu tive uma sorte que meu pai não se desfez dos vinis com a transição para o CD. Ele guardou de uma forma e começou a consumir CD. Eu comprei muito pouco vinil ali naquela época. Hoje em dia eu consumo mais vinil do que naquela época. Comprei muito pouco. Eu acho que, sei lá, não chegou a uma dezena. Porque já era muito CD acontecendo. Então, você ia numa loja de disco, era CD, 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 CD. Não tinha mais... como é que se chama? Não tem mais tanto vinil. Acho que rolou mesmo uma recolha do formato para introduzir vender os aparelhos. Isso. E foi determinado que a morte do vinil, né? Foi propagado isso, né? Então todo mundo meio que abraçou como uma verdade absoluta e se desfez. Se desfez dos discos. A indústria colocou as coisas que sobraram muito baratas. Aí o pessoal começou a fazer esses reus, né? Fazer coisa de decoração, virar outras questões, os sebos receberem por preços assim absurdamente baratos, né? Mas eu ainda peguei ali alguma coisa de vinil ali. Eu acho que eu comprei... Será que eu lembro? Eu me lembro que eu comprei acho que um Achtung Baby do U2 em vinil, não tenho mais. Depois eu tenho em CD até hoje. E um Blind Melon, o primeirinho do Blind Melon, assim, aquela capa da menininha, né? Que é bem artesanal, assim. E eu me lembro dessa cena, foi uma cena bastante emocionante, porque eu fui nas lojas Americanas, que é uma loja que não existe mais, e ali aí eu fui com minha mãe tinha ido resolver outra coisa, e eu literalmente me sentei no chão da loja para garimpar o disco. Assim, eu me lembro bastante dessa cena, minha mãe teve a paciência de esperar, e aí eu achei o Blind Melon e levei. Tinha uma unidade única desse disco. E era sua, levei, era seu minha, nome lá. Só tem um. E o U2 também foi nesse mesmo dia. E era um disco mais caro, era uma banda... sei lá, acho que é o disco mais... A virada de chave da banda ali na época, né? É o disco que eu gosto mais, inclusive. E aí eu acho que também tem uma questão lá emotiva também, ali daquele momento. Depois eu comprei em CD. O CD também depois teve uma coisa da prática, né? Depois os carros, você não botava... A indústria é um negócio, um massacre, né? Porque os carros começaram a deixar de ter as fitas cassetes, porque você gravava uma fita cassete para se escutar no carro, que também tem as fitas cassetes que eram vendidas oficiais, sem ser as que você gravava em casa, né? Que também tem o encarte também, é outro formato ali, outra pegada visual ali também. Mas aí não, aí ficou tudo digital. Os carros ficaram com aparelhos de CD, não sei o que. E aquela coisa, né? E a transformação. Você sai do LP, você sai do CD, daqui a pouco o CD para o CDR, ou seja, a arte já ia ficar... A arte a capa, ou que seja um encarte, já vai ficando para trás, porque você tem o seu álbum de CDRs ali, né? E essa linguagem foi ficando um pouco para trás, e aí entra numa coisa que quero falar muito... Uns estojos.
os estojos, e aí você guardava ali, e a capa, o encarte... O cara, quando perdia, era uma raiva da porra. Não sabia o que era, né? Se não anotasse o nome do que era no título, exato. já era. Mas fazendo um paralelo com isso, com essa mudança, essa diminuição do formato, e aí eu vou fazer um paralelo e trazendo um pouco para a nossa realidade aqui, dar um salto temporal aí para o começo do final dos 90, começo dos 2000 ali, que a gente teve um momento em Natal muito efervescente e que, ao mesmo tempo, esse entendimento do que apresentar ainda era CD, lógico, mas a gente começou muito a desenvolver a coisa da identidade visual das bandas, dos festivais, né, das festas. Então, e aí a gente faz um paralelo com momentos diferentes da história, né? No final dos anos 70, no punk lá, você tinha uma cultura de posters, de flyers, né? Começo dos anos 80, Sunset Boulevard, em Los Angeles, tem toda essa cultura das bandas brigando para botar um flyer em cima do outro. E a gente teve, tardiamente, mas teve também esse momento ali de uma produção visual atrelada à produção musical muito forte, né? Vamos fazer esse salto temporal, falar um pouquinho desse momento que é legal também. Eu acho que vale a pena falar um pouco ali também. A gente teve eu não vou saber agora precisar o nome dos artistas, talvez eu lembro agora, que é o Flávio Novaes, depois eu cheguei a trabalhar com ele até na InterTV Cabugi, hoje InterTV, antes TV Cabugi, ali estagiário, que ele fez a capa do Canto Calismo. Anos 80, anos 80 ainda? Tá. Então, a gente, acho que é 80 a 81, por aí. Depois ele me disse, me mostrou e tal. E nessa fase eu já estagiando com um designer, mas eu não me interessava ainda em fazer em capa de disco, mas ele era já uma vitória, vamos dizer assim, uma banda potiguar, com um registro daquela forma, né? Mas a gente teve Impacto 5, né? Aquela capa emblemática deles fumando na capa, que é Lágrimas, alguma coisa assim do tipo, não vou lembrar agora. Mas é uma capa emblemática, um discão. Tivemos ali na década de 60, 70, ali a Jovem Guarda Leno, né? Leno e Lilian. Então já tinha uns discos, mas que não necessariamente, depois me corrijam nos comentários, não necessariamente eram designers potiguares. Flávio, sim, mas tipo Leno, provavelmente não, CBS, foi fora, né? Impacto 5 talvez sim, talvez não, né? Mas a gente tem uma cadeia toda aqui, né? Que eu acho que é o que rolou mais ali no final dos anos 80 e a fase que a gente viveu bem, né? Que já eram pessoas já comprometidas ali com toda a cadeia alimentar da coisa. Acho que um pouquinho antes, não. Né? Até por causa dos recursos, né? A gente tinha o entendimento, às vezes não tinha o recurso e às vezes não tinha o dinheiro para... Quando tinha o recurso, não tinha o dinheiro para investir naquilo. Olha, né? Eu acho que a primeira capa de disco que eu vi em Natal, que eu nem peguei na época, eu já peguei tardiamente, que eu vi, que era assim, de um cara que era da cena, que fez também tal. Eu vou citar uma mais antiga e uma que eu peguei. Na época que eu vivi a época, o lançamento, foi para o lançamento do disco. Eu acho que é a coletânea da Whiplash Attack, que, se eu não me engano, o designer é Claudio Slayer, ou seja, é um cara que já estava dentro da cena, que nem se dedica ao design. Ele deve fazer as coisas dele, a gente nem sabe, mas é um cara que é músico, tem os seus projetos musicais e tal. Eu conheci ele trabalhando numa loja de discos. Quando eu ia comprar alguns discos, ele era o funcionário lá da loja. Então, depois é que eu peguei esse disco, alguém me mostrou, e eu vi, caramba, é Cláudio, que é o... Eu fui resgatar isso aí. E o... Como é que chama? Segundo. E o segundo que eu fui no lançamento e tal, foi o Terrozone. Que eu me lembro que era o Fábio Ada, que era um cara que fez muita coisa pro metal, Deadly Fate, as coisas de Natal, né? Ele fez bastante coisa pra galera de Natal, coisa que eu nem devo ter ideia. Pulando para os anos 2000, lá em Mossoró tem Sabrina, né? Que também é envolvida com a galera do metal, já mais o pessoal do Stoner e tal. Mas tem essas pessoas já que estavam dentro da cena e faziam o que eu acho que é mais natural. Alguém da banda que tem uma acessibilidade, eu tenho uma afinidade com os softwares, né? Com um fazer, né? Antes não tinha tanto computador, né?
É uma atividade relacionada à tecnologia. Não, e é isso, aquela coisa que a gente fala da sequência, né? Às vezes não tinha tecnologia, e quando tinha tecnologia, às vezes não tinha o recurso para disponibilizar aquela... e aí a gente nota uma mudança muito disso, por isso que eu tentei falar um pouco daquela época, porque parecia mais viável, mais próximo ter a condição de fazer aquilo, né? Então, assim, as bandas começaram a entender que para cada show tinha que fazer alguma coisa, se movimentar, direcionado, uma visão para merchandising das bandas também, era uma coisa que praticamente a gente não tinha recurso para fazer, mas foi movimentado também isso, né? Então, por isso que quando eu falo desse começo dos anos 2000 ali, teve um entendimento geral de que precisava ter um acompanhamento. E a gente lembra de artes que são simbólicas desse momento, né? Capas de disco, flyers de show também, e coisas que perduram até hoje, né? Há bandas que estão aí na atividade até hoje, mas que mantêm até algumas identidades que foram criadas naquela época. Você foi a papel... Era isso que eu queria dizer. Existem várias pessoas vamos dizer assim, na cadeia. Vou falar mercado, parece que Natal tem uma indústria da música, né? Mas no mercado assim da música independente, aí você vai ver, independente é forró também, viu? É axé, é brega, tudo isso é independente. É porque eu sou no universo da música pop. Hoje em dia, eu faço coisa para... fiz coisa para um artista de trap, fiz coisa para Mariana Aidai, Mestrinho, fiz coisa para Lenine, Chico César. Então, não fiquei preso nesse ambiente. Mas, se você for contar que nem todo mundo tem um selo, nem todo mundo tem um escritório, nem todo mundo tem uma gravadora, a grande maioria, os 80 e poucos % ou mais, eu posso estar aqui, estou dando um chute aqui de coração, é independente. Entendeu? Então, em algum momento, um artista, mesmo que você seja um artista que lote lugares, ele viveu um momento de independência ali, dele mesmo meter a mão. Então, nesse momento, e até esses artistas vão acompanhando, vão ter gente que vão acompanhando, tem o designer, tem um cara que faz a foto, tem a pessoa que faz, né? Então, o design gráfico, assim, de capas, de flyer de festa, que hoje vai para os posts, né? Ele congrega uma turma de pessoas que são legais, assim, na produção. Tem o fotógrafo, tem o maquiador, tem hoje... Já aumenta o leque, né? Hoje, como é muito imagético tudo, então o cara já... A largada de um artista hoje já é meio... o cara já nasce meio pronto, né? Você não fica meio experimentando. O que tinha antes que era supernatural, hoje já é quase meio que planejado. Né? Tem coisas que são naturais, lógico, que são os caras vivem o que cantam e cantam o que vivem, mas tem gente que é montada. E quando desce ali do palco, o personagem saiu, foi fazer suas outras coisas. E é maluco essa coisa dessa evolução, né? A gente estava falando de... Você sai do LP, você vai para a parte de CD, você vai para os CDRs, daqui a pouco some. A gente está nesse momento de streaming, onde cada vez mais a parte visual... associada à música, ela está ficando para trás, mas, ao mesmo tempo, você tem uma necessidade das redes sociais de criar visualmente o compensatório dessa coisa do acompanhamento da música. Eu acho que a discussão hoje em dia nas artes gráficas para o digital, nesse ambiente que a gente está discutindo hoje, é bem paradoxal. Porque, ao mesmo tempo que ficou fácil, entre aspas, eu vou trocar a palavra fácil por acessível, ficou acessível fazer as coisas, precarizou. Porque muita gente que não tem noção estética, que não sabe como é que vai ser as próximas aplicações daquela arte ou daquele design, se meteu a fazer, certo? E umas vão dar certo, outras não vão dar tanto, outras não vão dar, né? Então, trabalhando com pessoas que já têm a percepção, é mais fácil dar certo, né? Então, pessoas que já trabalham com isso, não estou nem dizendo profissionais, mas aí com profissionais mais ainda. Então, quando teve essa acessibilidade à tecnologia, a produzir um negócio e tal, ao mesmo tempo que se produziu muito, deu um passo para trás em relação à cultura visual daquilo ali, entendeu? Não criticando, mas é uma observação, é fato.
vinha criando uma evolução ali daquilo ali, chegou num ponto e ainda mais um formato que é super opressor, né? Tipo, você vê a capa hoje num celular, no computador, melhor, mas ao mesmo tempo tem, por exemplo, as plataformas como o Apple Music e as capas são animadas, sabe? Então já é uma outra pegada, né? Você pode planejar, ter um raciocínio de apresentação visual de um disco com animação, né? Que já é uma coisa bem anos 2000, né? Então, a gente já está na segunda década dos anos 2000, né? Então, a gente demorou muito para se acostumar com esse ambiente que justamente saiu de uma percepção incrível, que era um vinil, que hoje está voltou, né? Números aí, matérias, em vários lugares falam dessa renovação das vendas, da produção de disco, filas nas fábricas, né? Para produzir os discos. Então, não se chega os discos, não é porque não tem procura, porque não se consegue fabricar, né? Mas, e aí, vai para o CD e do CD vai para o streaming. O streaming demorou um pouco a se adaptar. Hoje em dia, se você for entrar numa plataforma como Spotify e Apple, você se perde com a quantidade de informação que tem ali, né? Ao mesmo tempo que é bom, ao mesmo tempo que é ruim, você dispersa muito ali a atenção, mas você tem a oportunidade de... A identificação visual nesse serviço, a identificação visual dos artistas nesses streamings, ele vai diluindo de uma forma que fica tudo tão parecido que você não consegue ali identificar. Você tem que partir para um outro Hoje em dia, lado de busca, há as né? tendências também, né? A gente tem umas tendências visuais, então a gente tem a tendência da ilustração, a tendência da fotografia. A gente está hoje numa fase muito de fotografia, né? Voltou um pouco ali como era nos anos 70, início dos anos 80, apresentar o artista. Bum, né? Tem muito artista novo, toda sexta-feira cai dezenas de centenas de milhares de discos num aplicativo de música, e é muito artista novo, então é sempre a foto, parece aqueles discos dos anos 80, né, que era a capa assim, tipo Gil, Djavan, não sei o quê, papapá. Anunciando o artista de primeira. Exatamente. Né? E ficava meio parecido ali, tipo, depois você fazer um estudo, tem capas muito idênticas de, sei lá, Alcione e Fafá de Belém, muito parecidas, sabe? Quase igual, tipo... Você vê o disco do JP, por exemplo, que acabou de ganhar o Grammy, né? Aquela identificação visual da capa. Ele ali o Djavan nos anos 80, muito, né, similar àquela coisa da apresentação do artista, aquela linguagem ali. Então, é tudo muito cíclico também, né? Sim. Aí você vai criando ali... Um artista muito novo, então você fala, pô, quem é JP? Ah, é aquele cara, já, sabe? Você associa ali, principalmente esses artistas mais solo, né? Banda é outra pegada, né? Assim, pode entrar mais nos conceitos, assim, nas outras coisas. O artista solo também, mas às vezes o artista não quer aparecer na capa. Tem isso também, né? Escolha própria do artista. Não quero aparecer e tal. Aí vai a minha tiração de onda, né? Eu tinha feito uma seleção de coisas para trazer aqui, esqueci, vários discos físicos para mostrar aqui. Mas a gente vai mencionando. Mas um que eu ia citar, que eu fiz foi do Experiência Apios na época, se chama Nostalgia. E eu acho que foi ideia dele, do artista Marlos, de ele estar na capa. Ele já tinha tido um anterior, que era ele que tinha feito a arte, eu tinha feito uma finalização, e eu tinha feito uma arte que eu sugeria que fosse a capa, mas eu acho que numa conversa, queria reforçar, é uma foto dele de perfil, mas está com umas sobreposições de imagem. E aí, bem bonito esse material, hoje eu estava vendo, ainda gosto bastante. Coisa que eu olho assim, eu fiz, mas era o que eu pude fazer na época. Mas aí É que nem aquela música que gravou no começo da banda, né? Tá ali, não, né? porra. Tem que revisitar. Não, mas não tem. Ainda mais quando você tem uma... Não querem dizer, mas eu tenho uma produção prolífica. E tem coisas que você gosta mais, tem coisas que você gosta menos, tem coisas que você estava mais experiente, tem coisas que você estava menos experiente, tem coisas que você estava num dia bom, tem coisas que não estava num dia bom. O lance é você se manter na média, né? Você está ali, está fazendo sempre um trabalho no nível 8, 7,5, 8. Manter a média. Mas, e o que eu quero dizer é o seguinte, tem essa coisa do artista, quero me mostrar. Hoje em dia eu vejo mais
esse pessoal do rap, do trap, eles sempre se mostram mais, porque já para... A identificação ali, Não, clara. a identificação do artista, de você saber quem é o cara, porque são muitos, e são muitos feats, e são muitos compositores e tal, e também vem de um lifestyle, né? Tipo a roupa, a jaqueta, o boné. Então tem um lance um pouco disso também, da moda. Então a gente vive um pouco isso desse momento também, de não estar vendendo só música, estar vendendo visu, a música tá ali, aí já tem um artista que explora a coreografia, né? São outras... Mas agora, você tocou no assunto e eu vou pegar a carona para a gente ir pontuando desses discos que você, né, fez, não necessariamente uma ordem cronológica, assim, mas os artistas, não necessariamente... como você falou, foi prolífica, é prolífica e vai ser prolífica, mas o que é que você lembra assim, de coisas, trabalhos que você tem essa memória afetiva aí, de músicos, artistas do RN, por exemplo, que a gente pode dar uma pesquisada e dar uma estudada nessas capas com mais curiosidade, assim. Vou dizer... nessa fase agora do RN, né? Você falou, sim, né? Sim. Essa fase mais recente agora, eu fiz muita coisa para a Orquestra Greosa. Então, é meio que eu ditei mesmo o visual ali das capas, né? Deles. Então, é um trabalho ali que, no conjunto, eles lançaram muitos singles e depois foram os discos, né? E no conjunto ali da coisa, eu gosto muito, sabe? E são vários. Não só eu que fiz coisas para eles, mas a grande maioria foi. Então, meio que ficou ali aquele, vamos dizer ali, aquele volume, né? E é uma banda que grava muito, que tem muita coisa. Então, é legal de observar isso, assim. Eu não sei se os artistas também estão colocando umas coisas nos players, né? Então, tem trabalhos que eu faço com várias pessoas. Eu me lembro aqui de um trabalho que eu fiz para o Seu Zé. Acho que era... Não vou lembrar o nome agora do disco. Não sei o que, do Desmantelo, coisa assim. Não vou lembrar agora, mas a capa que é um circo e tal. O conceito foi todo deles, praticamente. Assim, eles tinham uma ideia, tudinho. Aí eu fiz com mais 2 ilustradores, fiz com o Maurício Fontinelli e fiz com o Gustavo Borges. A gente foi um disco trabalhoso para fazer o encarte, porque a banda era me desculpe, viu, amigos, mas foi isso. Era muito cacique e pouco índio, entendeu? Ainda tinha a produtora, que era a Bruna. A Bruna é uma pessoa maravilhosa, mas interferia em tudo. Me ajude ele a ajudar. Não, aí, sei lá, tinha um leãozinho, aí o leãozinho estava sorrindo. Não, mas bota o leãozinho com um sorriso mais assim, sabe? Então, foi dando um trampo para os ilustradores e a gente fez a 6 mãos, né? Eram 3 pessoas ilustrando. Então, ficou, no final das contas, eu não gosto do resultado final. Conceitualmente é legal. Mas eu olhando hoje, eu fiz, caramba, como isso aqui foi mexido, entendeu? Mas no final das contas acabou ficando legal. Aí tem a caricatura deles, eles com as roupinhas assim de tipo meu Beatles, Sgt. Pepper, sabe? Então, mas no final das contas é super divertido, é o disco deles, assim, tá lá. Acho que saiu pela Modernagem, eu acho. E é engraçado, a gente tá falando sobre isso e enquanto você vai falando, as imagens vão vindo, a gente vai lembrando de coisas similares. E o que é que aponta para frente, cara, que você acha? Porque a gente tá vendo essa constante mudança, né, a cada tempo. E, sinceramente, essa coisa das tecnologias e tudo, você acha que vai para onde? Uma coisa mais complexa, uma experiência mais rica, mais super individual com esse avanço de tecnologia? Como é que você acha que esse consumo da parte visual da música vem nesse futuro próximo aí, assim? Eu acho que ainda para frente ainda vamos ficar bastante dependentes dos streamings, né, das plataformas digitais. Não sei se necessariamente no celular, talvez a gente possa ter, sei lá, voltar aos docks, colocar o celular e ter uma imagem maior daquilo ali, sabe, do disco que você está escolhendo, tem imagem maior, sabe? Ao mesmo tempo que a gente está olhando muito para essa coisa do futuro, está se falando muito dos resgates, né?
vinil tá aí de novo. Fita cassete voltando a ser comercializado. Sabe, um negócio assim completamente desnecessário. Mas... Momento da verdade. Mas sabe, o vinil é incrível, assim, eu acho que é um consumo fantástico. Assim, a fita cassete é uma outra coisa, porque eu acho que o mercado também olha a questão da galera que faz as mixagens, os DJs, então olham um pouco para isso, mas eu não sei se o retorno é tanto, entendeu? Falando um pouco enquanto comércio. Os discos de vinil, eu vejo que está saindo. Os números só aumentam. Não são produtos baratos, são produtos caros. Se a gente for colocar na ponta da linha mesmo, que um disco zero é acima de R$100, né? E aí só aumenta, porque aí tem uns que tem um encarte com mais páginas, outro é gatefold, né? Que é aquele que abre assim. Se for nos importados, então. Sem falar os importados, você vai comprar um importado, aí você compra um que é dentro de uma caixa que brilha, que liga na tomada e aparece uma gaivota, e aí por aí vai. E aí vem a fetichização do produto também, né? O colecionismo, e entre outras questões que o mercado explora, né? Mas o digital não possibilita isso, né? O digital não possibilita isso, não possibilita essa experiência. São experiências, eu acho que são... Então, tem gente que... Eu acho que no dia que uma pessoa que só escuta música com um fone plugado no celular, escutar um som bom, ela, estava escutando aquela música aqui. Até hoje eu escuto coisas que eu já ouço há 30 anos, às vezes escuto com um fone melhor, fiz, caramba, nunca tinha ouvido esse detalhe. Dessa forma, né? Então, a música é sempre legal. Ô, Caio, vou botar você na berlinda agora, fazer uma pergunta bem facilzinha. Assim, Capciosa. Quando você pensa assim, vamos lá, capa de disco, assim, as 5 capas de disco que definem assim, o que você acha como diferentes, assim, suprassumos dessa linguagem, assim. Cara, é complicado, porque hoje... É a mesma pergunta que se eu fizer semana que vem, talvez. É complicado. Das que eu fiz ou dos outros? Não, geral. Eu queria até... Eu não sei se a gente ainda tem tempo, né, ainda de conversa, porque depois eu quero fazer uma observação, descendo a coisa que a gente estava falando aqui agora. Né? Porque, no final das contas, eu vou falar isso aqui agora. No final das contas, eu vou usar até uma... Se não foi bem assim, o sentimento é esse. Uma vez, Marisa Monte estava dando uma entrevista para Jô Soares, e aí eu não sei que trabalho ela estava divulgando e tal, e aí eu sei que o Jô Soares fez uma pergunta sobre por que ela era contra, ou porque ela não queria que se fizesse um greatest hits dela, né? Os melhores sucessos de Marisa Monte, as 10 melhores, as mais tocadas, enfim. Aí ela olhou para Jô Soares com a simplicidade da genialidade que ela tem e disse assim, porque hoje em dia, cada pessoa pode fazer o meu The Greatest Hits no streaming. Júlio pode fazer, Caio pode fazer, seu pai pode fazer. Pode escolher as suas 10 melhores canções ali e fazer a playlist Marisa Monte, suas melhores canções. E aí, nessa profundidade que ela falou, eu fiz, e a capa? Né? Então, não tem, né? A partir do momento em que você também cria suas playlists, você também se torna um curador. Um capista também informal, né? Porque tem gente que faz as capinhas das suas playlists. E não deixa de ser um trabalho ali de identificação visual, né? Mas é uma informalidade, não tem uma pegada comercial. Hoje em dia, às vezes, um artista escuta a playlist de Marcelo D2. Aí ele faz lá, se você for lá no perfil lá do Planet Hemp ou da carreira solo dele, ele tem umas playlists que ele faz organizadas, né? Então, e aí são coisas que tem ali, né? Você escuta, sei lá, tem uma playlist que é mais pós-punk, tem lá The Cure, tem lá Gang of Four, não sei o quê. Aí tem outra que é mais samba, sabe? Então, toda a identidade visual ali já representada, né? Exato, dentro da linguagem que ele já usa, das coisas. Então, isso também formata o artista, não necessariamente com o lançamento dele. Não o lançamento dele, mas
Você pode também conhecer, sei lá, as músicas que ele faz sample ali e assim por diante. Você vai mergulhando na cultura do artista. Escapei da pergunta, não foi? Não, mas tudo bem. Mas a pergunta... É porque tudo que é top 5, top 10 dá audiência, dá problema. né? Então, vou contar aqui um top 5 de capas. Sem pensar muito. Só sem pensar muito, sem pensar muito. Sem se comprometer com o futuro. Sem ordem de gosto, mas estão ali, não estou dizendo se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira, é porque eu estou lembrando. E eu também, não necessariamente, vou lembrar o nome do designer, né? Então, eu acho que uma do César Vilela, que era um cara do Estúdio Elenco, né? Que foi uma gravadora que surgiu ali no Rio de Janeiro, São Paulo. Não vou saber qual a cidade agora, mas a gravadora era Elenco. E aquela capa da Maísa, que é uma capa emblemática, que é o desenho dos olhos dela, assim, sabe? Toda branca com aquilo ali. Eu fiz até uma versão para um show da Simona cantando Maísa. Eu peguei essa informação e transformei em cultura pop, né? Reciclei aquele visual ali, acreditei, disse que era uma ideia da Elenco e tal, que era justamente, é uma coisa até bom para falar, é que a Elenco, foi um selo, tinha um cara que era um relações artísticas da gravadora, ele saiu de uma gravadora grande e foi chamado para esse selo Elenco. Aí alguém lá chegou para ele e disse assim, eu não vou, era massa que soubesse o nome dele, mas, você vai ter a chance de trabalhar com quem você quiser, a gente só tem verbas limitadas e tal e tal. Então, era Maísa, era os grandes artistas da música brasileira da época, né, assim, João Donato, né, então, mais para bossa jazz. Aí o que aconteceu? Eles não tinham tanta grana para fazer as capas de produção gráfica. Então, as capas eram em duas cores, preto e vermelho. Porque o logo da Elenco era preto com uma bolinha vermelha, e eles sempre colocavam tudo branco, mas só com preto e vermelho. E aí virou um diferencial no ponto de venda. Você via aquelas capas super complexas, e lá você via capa branca. Tipo o álbum branco dos Beatles, mas com um desenho, sabe? Então, já virou uma coisa para chamar a atenção, intuitivamente. Então, destacaria essa da Maísa. Já que eu citei os Beatles, vou no álbum branco também. Aí, polêmicas, né? Álbum branco por 2 motivos crassos. Um é porque é a única capa dos Beatles que não tem eles na capa. Todas as outras têm. E tem um acabamento gráfico diferenciado. Ele tem dependendo da versão que você pegar, se for em vinil, um baixo relevo ou um alto relevo ali no nome The Beatles. É só isso. Né? Então, aí quando você abre, tem uma colagem, tem umas fotos dos 4, obviamente, tem a listagem das músicas, tudo organizado. Mas ali, eles vinham do Sgt. Pepper's, né, que era um negócio... profusão de informação, que virou uma capa icônica também, né? Quem tem a oportunidade de ter o disco mesmo, o vinil, vem com umas brincadeiras para você recortar, você botar um bigodinho, uns de general, sabe? Então, já vinha ali também um adereço ali para além, uma interatividade para além do disco, né? Os Beatles até nisso foi vanguarda, né? Já vi um brinde ali, um brinquedinho do Sucrilho, eu já vim ali, né? Trabalhando mesmo a arte como uma... E até porque eles estavam andando ali com aquela turma ali da vanguarda da pop art, né, mesmo. Então, James Blake, né, que foi a capa do Sargent. Então, era uma turma muito complexa ali, eles se misturavam bem, né? Então, Maísa... Álbum branco. Álbum branco dos Beatles. Já que a gente falou do Estúdio de Hipnose, né? Storm Thorgerson, para não citar o The Dark Side of the Moon, vou citar uma dele, Francis DeMille, do Mars Volta, que é um disco
icônico também, do ponto de vista sonoro, mas a capa são umas pessoas, uns capuz vermelhos, assim, 2 carros antagonizando, mas são iguais, são figuras iguais, idênticas. Vale a pena dar uma olhada na capa, ver se tem alguma diferença, mas agora eu não me lembro se tem. E o encarte é massa. The Mars Volta, Francis DeMille, mais 2, né? Eu citei uma brasileira, né? Outra brasileira clássica das clássicas, para não deixar faltar, eu gosto bastante do Paralamas Severino, 1994, Gringo Cardia, com ilustração do Arthur Bispo do Rosário, sabe? Então, um negócio alto nível demais. Guitarra de Brian May no disco. Os prediletos da casa, né? Os prediletos da casa. Hoje, na minha retrospectiva do Spotify, tá foi a música que eu ouvi mais, foi Severino, inclusive. Mas... E a tampa? A tampa da lista. E uma mais recente, né? Uma mais recente aqui, mais para perto da gente, assim. É porque a memória vai puxando as coisas mais velhas, né? As coisas mais recentes você vai absorvendo mais com a... Mas para citar uma coisa aqui mais contemporânea, 94 é contemporâneo, tal, mas anos 2000, né? Eu diria ali, alguma coisa ali do... Cara, eu vou dizer aquela capa da Beyoncé, que ela tá em cima de um cavalo de cristal, assim, sabe? Aquilo ali eu acho muito foda. Capa toda preta, né? Com ela ali com a roupa meio de cowboy ali, tem muita informação, aquela capa ali, aquele visual, né? As capas de hip hop, no geral, são capas muito intrigantes, muito legais. Capas... Kendrick Lamar, aquela Pimp My Butterfly, que são uma galera, uma banca, como diz o outro, na frente da Casa Branca, né? Aquilo ali é foda demais, aquela capa. Tem uma do Tyler, The Creator, que é uma ilustração também bem bonita, assim, uma perspectiva assim, de baixo para cima. Tem muita coisa massa. O metal também, né? Tem muita coisa massa também, assim. Né? Mastodon tem capas também icônicas já, né? Icônicas. Então, pronto, tá aí um detalhe. Eu nunca tinha escutado Mastodon e o que me chamou a atenção foram as capas. Então, a produção gráfica da banda me chamou para eu ouvir. Né? Aí depois eu fui entender, depois a banda, legal. A gente traçando paralelo, antigamente, essa coisa da pesquisa, quantas e quantas histórias de artistas que a gente conhece, que montou uma banda porque pegou um disco com a capa X ou Y e nem sabia o que estava dentro ali. Quando teve aquela informação, chamou tanto que obrigou a ouvir o que estava ali dentro. Essa coisa que eu falei, assim, de uma capa toda branca, com um detalhe colorido, Rocket to Rússia, né? Tipo, toda a foto preta e branca com o nome Ramones rosa. Sabe? Isso é um negócio fantástico, entendeu? Sabe? Então, e aí vira uma categoria visual, né? Tipo, ali sem você escutar o disco, sem saber qual é aquele valor sonoro que tem ali, você já sabe ali que, porra, é uma coisa de reprodução gráfica, que é a coisa do punk, que ao mesmo tempo também tem uma cor ali, que é uma coisa também da interferência, né? Que tem ali, mas ao mesmo tempo também é uma fonte super ali pancada, ou seja, porra, só ali já passa uma coisa assim, um detalhe. Tem também as coisas que eu lembrei agora de um exemplo que é também você ser um artista grande, mas você também curtir a precariedade. Vou citar um exemplo aqui do Alice in Chains, o disco do Cachorro de 3 Patas. A capa, a reprodução daquela foto é um fax. Aquela mesma imagem, eles tinham uma foto do cachorro e alguém passou, prova aí essa foto. Aí mandou a foto por um fax. Quem não sabe, o aparelho de fax era um lance de você passar uma mensagem para outra pessoa, uma documentação, como se fosse quase uma impressora, né? Do outro lado e saía na pessoa que estava recebendo. E aí, a reprodução dessa foto, que era do cachorrinho de 3 patas,
saiu lá no fax, e aí eu acho que foi o Jerry Cantrell mesmo, tal, a guitarrista do Alice in Chains, vai ser desse jeito. Não vai ser tratada ou tratada. Então, o fax já gerou uma direção de arte, entendeu? Essa aqui é uma coisa interessante. Tipo, você podia ter a foto e ter uma interferência gráfica que a gente chama de direção de arte. Então, já vamos dizer assim, no processo do fax já deu uma direção de arte. Já pode, vai ser desse jeito aqui. Ô, Caio, é engraçado que é um assunto que, se a gente abre aqui, a gente vai passar horas falando, né? Sobre, porque, assim, não só na parte... vamos dizer assim, você tem a forma de subverter esse consumo visual hoje da música, né? O streaming leva você a ficar muito preso naquele universo, mas você tem formas e fontes de compensar essa falta em outros formatos, né? Seja no próprio site da banda ou na própria rede social da banda. Os créditos, né? Tem agora a opção de apertar, aparece os créditos. Cara, mas tem uma coisa que não vai mudar, né? Vai mudar a plataforma, vai mudar a aproximação daquilo ali, mas o que foi feito, foi feito. Então, vai ter que vir trazendo, né? Então, pô, eu escuto uma banda dos anos 50, anos 60, Monkeys, Kinks, né? No negócio lá, no stream, eu falei de Leno, sabe? Então, você escuta no stream um negócio que foi criado numa época que nem se imaginava ter computador, imagine streaming. Então, vai vindo esse legado, né? O problema é a diluição, né? Tipo, a falta de registro mesmo, vamos dizer assim, factual, né? A partir do momento, pegando até uma entrevista que eu vi recentemente do cara do Cachorro Grande, né? O Beto Bruno, ele fez... Saiu o disco. E aí, cadê? Não sei, sabe? Fica aquela sensação de vazio um pouco, né? Para quem é da nossa escola, ali que tinha coisa, pô, lançamos o disco, tá aqui. Aí chegava no lugar com aquele negócio. Hoje em dia lançou. E com a quantidade de lançamentos que tem, né? Soterrado para o lançamento toda sexta. Então, quanta coisa boa. A gente está aqui num período, quando está sendo gravado esse programa, a gente está no período aqui das retrospectivas já dos streamings, né? E aí, quanta coisa boa deve ter passado e ninguém viu. Ninguém viu, pô, porque o volume é muito grande. E o artista não tem tempo de trabalhar aquilo ali, porque a concorrência é bizarra também, né? Tem muita gente fazendo tudo. Então, e em vários níveis, né? Você tem os níveis locais, a gente tá aqui em Natal, a gente tem uma produção de áudio em Natal, no Rio Grande do Norte, legal. A gente veio agora, está vindo de uma sequência de 2, 3 festivais na cidade. Quantidade de artistas que tem, cara, lançando coisas, produzindo, gravando, fazendo clipe, não sei o quê. Todo mundo fazendo tudo, pô. Então, a gente já tem a coisa local, nem vou colocar Natal, mas vou colocar no Rio Grande do Norte. Aí tem a regional, ao Nordeste, que também tem coisa pra caramba. E depois tem o nacional, que o Brasil nem fala, né, bicho? Sabe? E aí acontecem as marginalizações, né? Tipo, não chega pra gente como deveria chegar coisas do Norte, coisas ali do centro do país. E em vários nichos, né? E todos esses segmentos têm artistas gráficos, fotógrafos. A cena toda, né? A cena toda. O organismo todo, né? O organismo todo. Caião, muito obrigado, meu velho. Muito obrigado aí pela força. É assim, a gente está tentando fazer um paralelo e traçar um painel bem completo, né? E esse papo que duraria muito tempo, né? Mas a gente sabe que não dá para andar sozinho, uma coisa não dá para andar sozinha, né? O visual, o musical, a parte toda... como você falou muito bem da coisa do artista hoje, não dá para pensar só em um aspecto, né? Todo aspecto que está compondo a atividade hoje tem que ser pensada, porque senão você vai dar... Uma coisa que eu queria pontuar, para não esquecer, assim, antes da gente terminar, que é como também as bandas de Natal souberam aproveitar as pessoas que estavam ali nos orbitando, tanto músicos ou não músicos, como o assunto aqui é o design gráfico, a produção gráfica, na produção gráfica. Tipo, sempre, na banda sempre tinha um que sabia
E não à toa, muitas bandas de Natal tiveram estudantes de design, teve gente do mercado de publicidade. Então, tipo, temos encartes que foram produzidos dentro de agências de publicidade, como os do Mad Dogs, Alfândega, sabe? Por pessoas que trabalhavam com direção de arte, né? Então, que estão aí, né? César Valença, Gustavo Rocha, Dimedes Ferreira, né? Essa própria Sabrina, que foi para as artes plásticas, né? Felipe Marcos, Gustavo Lamartine, né? Então, tivemos pessoas que se prontificaram a desenrolar, porque senão não saía, entendeu? Ou, às vezes, também, beleza, estou muito dentro da cultura da banda, vou chamar alguém para ver de fora, né? Mas que também está na cena, está frequentando shows. Eu acho que em Natal, que é onde eu vivo, eu não vejo a turma que está nisso, não vejo essa turma alienada. Por exemplo, você vai me ver num show, sei lá, Cara, ideia. Né? Exatamente, lá no Skate Burrito, dos meninos de lá. Aí daqui a pouco você me vê ali assistindo um show lá no outro canto. E aí também você também vê outras pessoas também fazendo isso. Então, eu acho que as pessoas não são alienadas. E aí você faz relação, né? Tipo, pô, vamos lá fazer um trabalho e tal, não sei o quê. Acontece muito convites ali na informalidade também. Então, acho que eu queria falar que em Natal, onde eu vivo, né? E vi a galera crescer e tal. Rafael Brasil, né? Fafão Alasca também faz direção de arte. Então, tem uma galera que se prontifica, pô, vamos fazer, senão não sai, vamos desenrolar, senão, sabe? E tem um nível de profissionalismo, tem um cuidado, tem um carinho por aquilo ali, sabe? Até porque, acho que, para finalizar, acho que o meu contributo com o cast é que a capa de disco, principalmente, não... O cartaz é muito sazonal, né? O cartaz é uma peça publicitária ali que, quando acaba o show, o dia do evento terminou ela. Mas a capa de disco, no ambiente do design gráfico, eu acho que é uma das únicas, se não for a única, que não tem ou tem pouquíssimo rebranding, refação. Você não vê a segunda opção do Dark Side of the Moon. Você não vê a segunda opção. É aquela, como uma reatualização de marca, uma reatualização de outra. As capas de edição são eternas, entendeu? Você pode ver uma nova edição com mais... Aí o cara faz, que fizeram agora do Animals, né? A fábrica hoje, né? Mas é uma regravação, as coisas todas, aí faz um álbum. Mas as capas são é um produto do design que não tem uma nova opção. Então, você conhece o Clube da Esquina, aqueles dois menininhos, eterno. Se mudar, acontece um cataclisma, entendeu? Então, secos e molhados. Secos e molhados, aquela capa ali não muda. Sabe? Então, não tem como mudar. Então, é um partido visual muito único, sabe? Então, fica aquilo ali para sempre. Então, não tem é um produto que permanece, não vai mudar, como eu falei, vai mudar o ambiente e aquilo não vai mudar. As capas vão ficar para sempre. Beleza, meu amigo. Caio, brigadão mais uma vez. Agradeço. Vamos falar mais de som e vamos falar mais de design, de visual, de capas. A ideia, como eu te falei um pouquinho antes, é isso, é a gente abranger tudo para entender o que compõe, né, essa produção artística aqui no RN. Obrigado demais por ter vindo. Eu que agradeço. A gente agradece aí a participação de todo mundo. E me diz uma coisa, fala onde o pessoal pode dar uma pesquisada no teu trabalho também, por favor. Dá uma chegada no... Lá vai ter outro link, mas eu vou dar esse mais fácil. E no meu Instagram, @Vitoriano, super simples. Chega lá, eu sempre estou postando coisa e é isso. Valeu, gente, valeu. É isso. Está chegando aqui o final, mais uma vez, desse episódio que, para a gente, poderia falar aqui muito mais tempo, entrar em várias etapas e várias décadas aí da produção visual também, mas a gente vai dando sequência. Agradecendo mais uma vez ao Governo do Estado, a Nacional Veículos, a Freeway, que nos apoia aqui nesse
Musicast RN e vamos para mais um episódio na sequência. Valeu, gente. Um abraço.